Pessoal, bom dia, começando o Morning Call da BlackBerry, hoje dia 4 de julho e o mercado brasileiro de futuros já abriu em alta. Depois da comissão especial ontem ter avançado na parte de votação para o texto final, surpreendentemente, tá? Até contra o que a gente estava imaginando que fosse acontecer no cenário base, é imprescindível que essa votação de fato aconteça hoje, né? Os parlamentares foram até 2 horas da manhã ontem e a sessão retoma hoje, 9 e pouco da manhã, para a votação da reforma da Previdência, para o texto da reforma da Previdência, só que 25 itens ainda devem ser apurados. Tá? Ontem, surpreendentemente, o Centrão colaborou para que esse texto final avançasse, tá? Isso tirando a oposição que estava fazendo um movimento de obstrução muito forte, tá? Então a gente deu-se um cenário um pouco mais otimista, ainda que a gente veja as dificuldades do dia a dia no cenário político, de que os temas avancem na velocidade como muitas vezes o mercado gostaria. O nosso cenário base ainda é que a reforma da Previdência deve ser votada depois do recesso, mas a gente não pode negar que as probabilidades dela acontecer na plenária, né, quer dizer, depois da comissão especial, ainda antes do recesso, que é dia 18 de julho, se tornaram um pouco mais relevantes. Tá? No cenário internacional a gente viu os mercados abrirem em direções mistas, tá? Mas, de fato, aqui no Brasil, toda a atenção para o texto da reforma da Previdência. Então, é muito importante a gente estar acompanhando como é que estão os avanços da reforma. No entanto, lembra que o Fed e o mercado já precifica que o Fed pode baixar a taxa de juros ainda em julho. Tá? Caso seja votada a reforma da Previdência antes do recesso, nos Estados Unidos, de fato tenha um corte em taxa de juros e ainda o Banco Central Europeu divulgou que deve tomar algumas ações para fomentar a economia europeia, quer dizer, também no movimento mais de estímulo monetário, a gente pode ter uma tempestade perfeita aqui em Brasil, se todos os astros se alinharem, de que a bolsa avance muito, tá? E os juros, naturalmente, também a curva feche bastante. Para aqueles que têm aplicações em renda fixa, depois a gente pode conversar sobre isso, mas não deixa de ser uma super oportunidade de apurar alguns ganhos. Mas na parte de bolsa, seria significativo o avanço se esses astros se alinharem. Então é bom estar muito atento a isso. Pacote de medidas na União Europeia, no Banco Central Europeu, o Fed baixando juros em julho e se a votação na plenária, tá? Então depois da comissão especial da reforma da Previdência acontecer. Tá? De fato, o nosso cenário base ainda é que essa votação fique para depois do recesso, mas é importante estar monitorando e amanhã no Morning Call com certeza a gente vai trazer algumas novidades. Importante ressaltar também, na parte das empresas, a gente viu a Via Varejo mostrando um aporte que deve acontecer na sua operação online e de banco digital, tá? Que é a Bank Kwai, e ela deve ter um aporte de 300 milhões de reais da Mastercard e da seguradora Zurich. Esse fato também colaborou com a alta expressiva do papel ontem, continuando o movimento do Michael Klein assumindo a direção da companhia. Isso fez bastante preço e fez as ações da Via Varejo voltarem a patamares observados no início para metade de 2018. Tá? A Ambev também teve uma forte alta, principalmente na casa de 4% ontem, principalmente depois da sua controladora, a Anheuser-Busch InBev, anunciar que deve fazer um IPO na Ásia. Tá? Então essa notícia de maior volume de capital no equity da empresa, quer dizer, melhorando um pouquinho a estrutura de capital e reduzindo a alavancagem da mesma, foi muito bem aceita pelo mercado. Um dia ontem, quando as ações fecharam em R$ 18,87 por ação. E também falando um pouquinho de cenário de tributário, né, a parte dos bancos, os spreads aumentaram em 2019, apesar da CSL ter sido menor. Né? A alíquota da CSL para os bancos saíram de 20% para 15%. E mesmo assim houve um aumento dos spreads bancários, por isso também
a tendência dos políticos em trazer essa alíquota para cima, ainda que o mercado financeiro e o Banco Central expliquem que os spreads têm infinitas variáveis dentro deles, não só a parte tributária que afeta, mas não deixa de ser um ponto no radar aí dos políticos para aumentar a arrecadação do ponto de vista do fiscal, tá? Na parte de siderurgia, o Instituto Aço Brasil vê demanda do aço mais fraca, né? E ainda não tendo a pujança que se esperava, e isso afeta diretamente as ações de CSN e Usiminas. Lembrando que o time de análise mantém a Gerdau como a preferida dentre as siderúrgicas, em recomendação neutra para CSN e Usiminas. Tá bom? Pessoal, eu fico por aqui. Para aqueles que estiverem na Expert hoje, o time da Blackbird foi convidado para participar. A gente se vê por lá. Um abraço a todos, bom dia, bons negócios. Tchau, tchau.